Agora vamos falar um pouco do TA. O tecido é formado pelo entrelaçamento de dois fios. Temos aqui o desenho de um TA industrial, uma máquina enorme de uma das fábricas têxteis da Revolução 18 e 19. Logicamente que elas já evoluíram, tem outros formatos, mas a funcionalidade dela é essa e é preciso entender como funciona. Que o TA tenha sido inventado há mais de 6.000 anos antes de Cristo, 6.000. Pois o homem começou a utilizar o conhecimento com a cestaria, utilizando fibras flexíveis como o algodão, o linho e a lã, para começar a desenvolver as vestimentas. Então começou-se a perceber que era possível fazer sacarias de algodão, de lã e de linho, e depois eles passaram a produzir para fazer a vestimenta, e aí utilizando-se o TA. Na costura, a gente ouve muito falar sentido do fio, cortar paralelo à auréola, e vamos ainda voltar muito nesse assunto ao decorrer da nossa comunidade, porque você vai entender bem como funciona. Mas aqui eu já vou te dar uma introdução do que se trata esse sentido do fio, esse auréola, por que é tão importante a gente entender de tecidos para fazer uma boa costura. Aqui o fio da trama, ele é no sentido vertical, e o fio do urdume é no sentido reto, é no sentido horizontal. Então sempre que você for trabalhar e alguém falar corte no sentido do fio, é no sentido reto, no sentido do urdume, porque no TA ele é entrelaçado a trama com o urdume. Então a trama ela vai assim na vertical e o urdume vai assim, eles vão se cruzando, sobe, desce, cruzando durante todo o tecido. São vários fios que fazem esse trabalho. A quantidade de fios influencia muito na qualidade do tecido. Tecidos que têm mais fios são mais entrelaçados, então tem uma qualidade maior, contudo um preço maior também. Mas esse é o processo do tecido, da criação do tecido, de transformar o fio, a fibra em tecido. Elas são entrelaçadas através do TA. E por isso usa-se muito ainda, apesar das máquinas hoje serem muito mais modernas, ainda é o mesmo processo de entrelaçamento. E aqui eu mostro para vocês, a auréola sempre fica no sentido do urdume, que é o fio reto, porque esse fio ele vai passar reto, quem vai cruzar é a trama, quem vai fazer a distância aqui entre o tecido, se vai ter buraco ou não, é a trama, e o reto vai seguindo ali. Por isso que a gente sempre corta no fio reto, para não dar aquela torcida na nossa roupa, no nosso tecido. E temos aqui também o viés, que é quando você vai fazer um corte enviesado, você corta num ângulo de 45 graus, e para cortar nesse ângulo você precisa entender, definir onde fica o seu fio reto e onde fica a sua trama, o seu fio de trama. E o arremate lateral, né, no sentido do comprimento, que é chamado a auréola. A gente tem um desenho aqui, mas eu vou voltar a falar muito ainda sobre esse assunto. E o tingimento do tecido. O tecido cru, ele não tem cor nenhuma, ele é um branco, um pálido. E o que forma a cor é o tingimento. Ele é um processo químico da modificação de cor da fibra têxtil, através da aplicação de matérias coradas, que são com cores, através de uma solução ou dispersão, um processo que varia de artigo para artigo, pois para cada tipo de fibra têxtil existem corantes específicos. Então, o que define a cor? Nós temos uma paleta de cores muito grande.
E cada fibra têxtil tem uma definição de cor, tem a sua paleta de cores. Então, por isso é que existem tantos tons de cores. Porque conforme essa composição química, eles vão formando as cores dos tecidos. E todos os tecidos precisam passar por esse tingimento para terem a cor, senão eles vão ficar cru, como o algodão cru, como o linho rústico, né, que são uma cor mais palha, uma cor que não é um branco, é um marronzinho. E sobre o tingimento do tecido, como funciona o fio tinto? O que é o fio tinto? É um fio tingido antes da trama, antes de fazer o entrelaçamento, o fio é tingido, o fio já passa pelo processo de coloração. E aí quando passa a trama, ele já está tingido, ele vai ficar igual dos dois lados, do lado direito e do lado avesso, o forro e o lado principal. E o exemplo disso é o tecido xadrez, o tecido listrado, que tem a mesma cor dos dois lados. Os tecidos estampados, eles são impressos por cilindros que carimbam os tecidos. São cores limitadas, a nossa fabricação atual possui apenas a capacidade de 16 cilindros. E na auréola sempre vem as cores, isso acontece muito no tricoline. Você vê ali na parte da auréola, na parte branquinha, uns quadradinhos com várias cores que compõem a paleta daquele tecido. Quais cores, quais cilindros foram usados naquele tecido. Temos os tecidos digitais, que é feita a impressão das cores em cima do tecido branco. E aí ele passa como se fosse uma máquina de jornal. Quem já viu como é feita a produção do jornal, que passa por uma máquina e ela vai imprimindo ali as informações naquela folha branca. É igual no tecido, ele vai imprimindo ali no tecido branco as cores que ele quer. São as mais utilizadas hoje em dia, né? Os tecidos digitais, os tecidos estampados, são os que nós mais utilizamos. E os tecidos sublimados, que são através de uma impressora em papel sublimático e transferida para o tecido com uma prensa térmica. Nós temos isso nas nossas camisetas. Esse é um processo que é possível fazer tanto industrialmente como doméstico. Temos aquela prensa pequena que faz aqueles desenhos nas camisetas, são muito usadas em aniversários. Os que nós temos o tecido plano, que é feito através do entrelaçamento na vertical e na horizontal, de modo que os fios se cruzam em ângulo reto, que é como eu falei no TA, como funciona. E nós temos também a malha. São os fios tramados na mesma direção, horizontal, com movimentos em forma de sobe e desce, o que dá elasticidade ao tecido. Nós temos esses dois tipos, o tecido plano e o tecido de malha, que é o tecido que tem mais elasticidade, porque é feito o entrelaçamento diferente para cada um. E quais são as subclasses dos tecidos? Os tecidos planos, eles são divididos em algumas subclasses. Nós temos o simples, a classe simples, que é o conjunto de fios de urdume e por um conjunto de fios de trama, que são os nossos exemplos de morins, de brins e de tecidos tropicais. Qual é um tecido tropical? A chita, é uma chita. Olha, esse é um tecido tropical, então ele é feito com um conjunto de fios de urdume e um conjunto de fios de trama para formar esse desenho. E olha que interessante aqui. Nós temos dois tipos de chita no nosso mercado, né? Uma que é mais em conta, que é essa daqui. Ela é feita 100% algodão. E olha, ela não tem elasticidade nenhuma. O avesso dela é diferente do direito. E ela também pode ser feita,
de dois tipos, que é o que interfere na qualidade dos fios, ó. A quantidade de fios, essa daqui é uma mais cara, é uma chita mais cara e ó, ela tem um pouquinho de elasticidade, mas também é 100% algodão. Isso acontece por causa dos fios, por causa da gramatura. Também coisas que nós vamos entender bem como funciona, porque que um tecido tem um valor mais baixo e o mesmo tecido, o mesmo nome, tem um valor mais alto. É de acordo com a quantidade de fios, a quantidade de gramatura utilizada na fabricação dele. E nós temos a subclasse de tecidos compostos, que é o conjunto de fios de urdume e um ou mais conjuntos de fios de trama. E o exemplo são dupla face, tecidos dupla face, fustões, os piquês, os tecidos triplos. Tecidos dupla face, os tecidos que você pode usar dos dois lados, você pode costurar dos dois lados, que ele não tem uma definição, ele é feito através desse conjunto de fios. Jacar é um tecido criado, são criados desenhos pelo efeito do entrelaçamento ou coloração dos fios. Olha que interessante, os desenhos formados no jacá, eles são feitos já na fabricação do tecido. É o entrelaçamento deles que faz aquela composição de desenhos que brilham um pouco mais, ou são um pouco mais foscos. Eles são mais caros, são tecidos mais caros devido ao trabalho que se dá com os fios. Nós temos os tecidos felpudos, que possuem felpas salientes inteiras ou cortadas, são estruturas que contêm acréscimo de um fio de trama num ligamento de sarja ou tafetá. O fio surge do lado direito do tecido sobre a forma de laçada. Olha que interessante, esses fios eles são usados mais de uma fibra neles para definirem um tecido felpudo. Os lenos, que são os porosos, e os fios de urdume se entrelaçam com as tramas e também com outros fios de urdume. Então, nesse caso, ele não tem um fio reto, ele é atravessado, ele é entrelaçado como um todo. Então, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E o exemplo de lenos são as gases hospitalares e alguns outros parecidos com as gases. Também tem muitas composições, tem muitos tipos de lenos de qualidade boa, de qualidade acessíveis. E além deles nós temos a malha, um tecido da malha. Vamos passar aqui para as nossas malhas, malha fria e malha PV. A composição delas é o poliéster, a viscose, a aplicabilidade, onde nós usamos esse tipo de malha em camisetas, em regatas, em coletes de treino, em pijamas. A malha fria e a malha PV são a mesma coisa, elas são feitas 100% de poliéster para fazer esse tipo de tecido. Eu tenho aqui uma malha fria para mostrar para vocês. Aqui ó, um tecido grande que é utilizado aqui ó. Essa daqui, então, ao tocar a gente já percebe que ela tem elasticidade. Então, ela tem elastano na sua composição, olha aqui ó. Ela faz para os dois lados a elasticidade. Eu tenho aqui uma que é listradinha, mas ela é igual ó, dos dois lados, a frente e o avesso. E essa malha fria aqui que eu comprei, que eu tenho para fazer pijama, ela é uma malha PV, ela tem 65% de poliéster, 34% de viscose e 4% de elastano. Essa é a composição para formar esse tecido aqui de malha. 1 metro dessa malha aqui na minha cidade é R$19,90. Ela é muito usada para fazer pijamas ou camisetas, né? Você pode fazer regata, você pode fazer camiseta.
pijama, bermudão, né? Bermudão de pijama, pijama de frio, pijama de calor. É um excelente tecido, um tecido super leve, muito fluido, muito gostoso para o verão e também dá para utilizar tranquilamente no inverno. É um tecido que vale muito a pena fazer pijamas com ele, todo mundo gosta. E aí temos a malha também conhecida como suedine, que ela é superior à malha de algodão, e um exemplo dessa suedine são as nossas peças de bebê, os nossos bodies, eles são feitos do suedine. Temos o dry fit, que é um poliéster ou poliamida, são usados em roupas de esportes, é conhecido como elanca. Esse aqui é um exemplo de elanca para vocês, olha como é grossa, é um tecido grosso, ele é pesado, ao carregar ele é pesado, não é transparente, então por isso que é bom para usar para fazer top, para fazer bermuda de ginástica, ó. Ele é bem elástico dos dois lados. Esse aqui é um dry fit de elanca, que dá para ver bem a diferença dele. E nós temos a viscolaicra também, que serve para fazer vestidos, macaquinhos. É uma mistura da viscose com elastano e não com lycra, tá? Lycra, que é o nome do elastano, ela não consegue ser somente de lycra, somente de elastano. Então tem que ter uma mistura. E no caso, a viscolaicra é uma mistura de viscose com elastano. É uma marca, chama Viscolaicra. São gostosos ao toque, são confortáveis. Podem ser feitas saias curtas, saias longas, calça pantalona. E são ótimas opções de tecido de malha, né? São malha, apesar de ser a viscose misturada com a malha, ela vira uma malha muito gostosa de ser utilizada. Tenho aqui outras opções também de malha, que é a malha fio 30, onde a composição é 100% algodão. Ela é cardada, é penteada, conforme lá a fibra é fabricada para virar um tecido. A aplicabilidade dela, onde que você usa a malha fio 30 em camisetas e em regatas. Temos o piquê, que é 50% de algodão e 50% poliéster. São camisas polo, vestidos. Temos a malha PET, que é reciclada, da garrafa PET, que tem 60% de algodão e 40% de poliéster, e é usada também a reciclagem em camisetas, em regatas. Tem malha com proteção UV, que tem 85% de poliamida e 15% de elastano. Ela serve para modelar, ajustar o corpo quando você vai fazer esportes ao ar livre, vai fazer natação. Você pode usar essa malha, ela é confortável, ela se adapta muito bem ao corpo e além de proteger. O suplex, que é uma poliamida e elastano, é usado em legging, em bermudas, em peças fitness. Nós temos muitas peças de academia feitas com o suplex também. E temos o moletom e o moletinho, que são malhas, são consideradas malhas também, malhas de algodão. Eu tenho aqui um exemplo de moletinho muito gostoso para fazer pijama também. A camada interna dele, ó, a camada interna tem uma pelugem bem gostosa, então é ótimo para pijama de inverno, para bermudas, para cobertores. Cobertores de bebê são muito usados, moletinho para bebê, por ser 100% algodão, mas é uma malha também, ela se ajusta muito bem ao corpo, ela tem o elastano, ó, a elasticidade natural. E aí nós temos os tecidos texturizados, que são os sarjados, que tem a risca no próprio tecido, são muito utilizados em alfaiataria, aqueles ternos que vêm com aqueles risquinhos, vestidos, saias, todos que já vêm com um risco natural no tecido, são chamados de texturizados.
Nós temos os canelados, que são as marcas no próprio tecido. Ele é muito comum em malharias como a piquê, que tem esse desenho no próprio tecido. O maquinetado, que são desenhos feitos como se fossem bordados no próprio tecido, utiliza muito em camisaria, essa textura maquinetada no tecido, que são exemplo da camiseta, da camisa social ali, que tem esses desenhinhos. O piquê, que são os detalhes de mini casinhas de abelha, podem ser malhas, algodão ou com detalhe de poliéster. É uma malha também muito utilizada para vestidos, para camisetas, polos. Tem que tomar um cuidado maior para lavar, porque essa trama ela pode se abrir conforme a lavagem. Temos o tweed, que é uma lã que pode ser de algodão ou de acrílico. Ela é mais barata, tem um algodão muito fresco. É um casaquinho de inverno muito gostoso, muito utilizado.